Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Nunes e seja muito bem-vindo ao canal Mentoria Contábil. Este é o nosso vídeo número 3 da série Vantagens de Ser MEI e hoje nós vamos falar sobre aposentadoria. Vamos ver como funciona a aposentadoria e os benefícios do MEI. E para começar, nós vamos primeiro entender como funciona a aposentadoria hoje. Nós temos duas formas que a pessoa pode se aposentar hoje em dia. Uma é por tempo de contribuição e a outra é por idade. A aposentadoria por tempo de contribuição, ela só tem esse nome porque a primeira regra é que você tem que ter 30 anos contribuído para as mulheres e 35 anos contribuído para os homens. Isso quer dizer que ao longo da vida de uma mulher, ela precisa de 30 anos pagos para o INSS e para os homens, 35 anos. Esse tempo pago, esse valor pago é toda a contribuição paga como CLT, então registrado. Então imaginem uma pessoa que está trabalhando registrada, carteira assinada, ela é contribuinte CLT. Então cada mês que ela contribuiu para o INSS, cada mês que foi descontado do salário dela o valor do INSS, isso foi contando como um mês para a contribuição para a aposentadoria dela. Então, uma mulher precisa de 35 anos, uma mulher precisa de 30 anos, um homem precisa de 35 anos dessa contribuição. Se você é autônomo e também contribuiu para o INSS naquela guiazinha laranja do carnezinho do INSS, também conta, mas só conta se a contribuição foi feita pelo menos 20% do salário mínimo naquela guia como código específico para 20% do INSS, senão não conta. Então você tem que cumprir essa regra, mas hoje em dia, de 2017 para cá, tem uma segunda regra que você tem que cumprir, que é a regra de ter 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Então, para se aposentar por tempo de contribuição, você precisa cumprir as duas regras. O tempo de contribuição, 30 anos para a mulher, 35 para os homens, e também os 62 anos para as mulheres e 65 anos para os homens. Aqueles que estão iniciando o seu tempo de trabalho, seu tempo de contribuição de 2017 para cá, quando aconteceu a reforma previdenciária, eles só vão poder se aposentar quando cumprirem as duas regras simultaneamente, tá? Quem já trabalhava antes disso, como eu, que já tinha começado a trabalhar antes de 2017, vai poder se aposentar antes de ter 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. A gente chama isso de regra de transição. Então, até que todo mundo, até que todas essas pessoas não estejam mais nessa situação, até que todas essas pessoas não precisem mais se aposentar, vai existir a regra de transição, onde você vai poder se aposentar com menos idade do que 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, porém, cada ano que faltar vai ser descontado uma parte do valor da nossa aposentadoria, então vai diminuindo o valor mensal que você poderia receber na aposentadoria. A outra regra que existe hoje é a aposentadoria por idade. Então, quando a idade for a principal regra que esteja procurando, as mulheres precisam se aposentar com 62 anos e os homens com 65 anos. Só que também esta não é a única regra. Então, além de ter 62 anos para as mulheres e 65 para os homens, é necessário que tenha 15 anos de contribuição para as mulheres e 20 anos de contribuição para os homens. Essa é uma pergunta, pessoal, que eu recebo bastante. Basta eu fazer 62 anos ou 65 anos e eu nunca trabalhei registrado, nunca contribuí para o INSS, eu vou conseguir me aposentar? Não, tá? Então, uma mulher, uma dona de casa, nunca trabalhou registrado, nunca contribuiu para o INSS,
Ou contribuiu 6 meses, 1 ano e parou, não dá para se aposentar quando fizer 65 anos. Há um tempo atrás, isso era possível, né? Tinha alguns escritórios de advocacia que conseguiam fazer essa movimentação, que conseguia ajustar, ajudar, pegar brechas na lei. Gente, hoje em dia, ó, não dá mais. Precisa sim, no caso das mulheres, principalmente que são as que menos contribuem para o INSS, quer dizer, que menos contribuíam até então, né? Porque hoje a gente tem um grande número de mulheres que trabalham registrada. Então, um período atrás, aí um pouco antes, que as mulheres ficavam em casa, eram do lar, cuidavam das crianças e não contribuíam com o INSS, quando fizer 62 anos, infelizmente, não vai conseguir se aposentar. Precisa ter 15 anos contribuído. Só que essa contribuição não precisa ser 20% do salário mínimo, pode ser 11% do salário mínimo. Então você contribui um pouquinho menos e consegue fazer essa aposentadoria. Bom, vocês devem ter percebido que a idade para se aposentar hoje, ela é a mesma, tanto na regra de tempo de contribuição como por idade. Você precisa ter 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Então, qual é a diferença de se aposentar por um ou por outro? Quando você se aposenta por tempo de contribuição, se você teve um salário mais alto durante a sua vida de trabalho, você vai poder receber a sua aposentadoria pela média de todas as contribuições da sua vida. Então, tudo que você contribuiu para o INSS, desde o seu primeiro emprego até o último, ele vai fazer uma média e você vai receber o seu salário, a sua aposentadoria, por esta média. O que vai tornar, teoricamente, o valor da sua aposentadoria um pouco mais alto. Não vai ser igual ao seu último salário. Normalmente não é igual ao nosso último salário, tá? Mas já vai ser um pouco maior do que o salário mínimo. Mas quando você se aposenta na regra de aposentadoria por idade, além de ter que contribuir menos, né? Porque para as mulheres são 30 anos e para as mulheres são 30 anos na aposentadoria por tempo de contribuição. Na aposentadoria por idade vão ser 15 anos de contribuição. Então, você vai precisar contribuir menos com um valor menor, porque se você for autônomo, você vai precisar recolher 11% do salário mínimo. Porém, na aposentadoria por idade, o valor da sua aposentadoria a receber é fixado em um salário mínimo. Então, não importa sobre qual valor você contribuiu para o INSS. Pediu aposentadoria por idade, você vai receber um salário mínimo vigente à época. Então, se você almeja uma aposentadoria um pouco mais gordinha, precisa focar na aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, se você está contribuindo ali com o pouquinho que você consegue e almeja só conseguir se aposentar com salário mínimo mesmo, continua contribuindo com 11% sobre o salário mínimo para aposentadoria por idade. Um outro ponto, pessoal, que a gente pode colocar aqui é que a aposentadoria por tempo de contribuição, ela também tem um limite. Hoje, esse limite está em R$ 7.018. E aí, se você tinha um salário, se você tem hoje, por exemplo, um salário registrado em carteira com um valor maior do que esse, 8, 9, 10 mil reais registrado em carteira, que é difícil, mas existe, você só contribui até 7 mil, né? Até o teto de contribuição, que é esse 7 mil. E quando você se aposentar, você só vai poder receber o teto de contribuição do INSS no período, que vai ajustando todo ano e hoje está nesses 7 mil. Lembrando que a aposentadoria por tempo de contribuição ela é uma média da sua vida inteira. Então você não ganhou 7, 8, 10 mil a vida inteira, né? Normalmente a gente começa ganhando menos quando a gente está iniciando a nossa vida de trabalho e vai aumentando ao longo da vida. Então ele vai fazer uma média.
Gente, para receber uma aposentadoria com o teto de contribuição, hoje em dia, é bem difícil. Um outro ponto que gera muitas dúvidas é se você vai receber a aposentadoria em cima do valor que você pagou para o INSS. E não é isso. É em cima da base de cálculo. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que hoje recebe um salário registrado de R$2.000, ela paga aproximadamente R$180 para o INSS. Então, o que o INSS vai considerar para a aposentadoria dela? Esse valor de R$2.000, que é o salário dela. Então, quando você for pagar o carnezinho laranja para contribuir com o INSS, é em cima de qual valor você tá fazendo o seu cálculo. Então, se você quer se aposentar por tempo de contribuição, você tem que fazer 20% sobre um determinado valor. Esse valor tem que ser, no mínimo, o salário mínimo. Então, 1.212 vezes 20%. Esse é o menor valor de contribuição para o INSS que você pode fazer, tá? Agora, se você tá pensando na aposentadoria por idade, você vai contribuir 11% sobre esse salário mínimo de 1.212, que é o atual. Então, veja que o que vale é a sua intenção lá na frente. Então, para saber se é melhor contribuir com 11% ou 20% sobre o salário mínimo, vai depender do seu histórico. Se você já tem uma vida de trabalho, longos anos registrados e tempo que você foi registrado em carteira, e agora você vai só completar a sua vida, completar a sua contribuição para o INSS, talvez valha a pena então continuar contribuindo com 20% para que você possa se aposentar por tempo de contribuição. Uma pessoa que normalmente trabalhou a vida inteira ganhando um salário mínimo e agora vai começar a contribuir de forma individual, de forma facultativa, né, na guiazinha do carnê, aí talvez valha a pena ela pagar só 11%, porque ela vai se aposentar com um salário mínimo de qualquer forma. Então tem que fazer um cálculo, tem que ter uma ideia do seu histórico para saber se vale a pena os 11 ou os 20. Pode ser que por um determinado momento valha 11, por outro determinado vale o 20, mas tem que tomar cuidado. Não dá para ficar pagando 11 e depois querer mudar para o 20. Por quê? Quando você paga 11% sobre o salário mínimo e pede aposentadoria por tempo de contribuição, esse valor de 11% sobre o salário mínimo não vai ser contado, você vai perder esse período. Então, tem que ser uma decisão muito bem pensada. E agora, o que o MEI tem a ver com tudo isso? Onde entra a questão do MEI com relação à aposentadoria? Acontece, pessoal, que o maior peso do MEI é com a aposentadoria. Daquele valor da DAS que é paga mensalmente para a Receita Federal, dos R$ 65, R$ 67 reais que é pago, a maior parte dessa guia é contribuição para o INSS. Então, 5% sobre o salário mínimo vigente é o que a gente paga na guia do MEI. E esse valor vai servir para a contribuição do INSS. Então, é o principal. O MEI, então, ele serve muito para aposentadoria. Mas, tem um porém, ele só serve para aposentadoria por idade. Por isso que eu tive que explicar tudo para vocês. Porque quem tem um MEI só consegue se aposentar por idade. Para falar a verdade, o MEI tem a opção de fazer a contribuição como tempo de contribuição. Porém, fica 20% sobre o salário mínimo vigente. Então, é a mesma coisa que recolher como autônomo. Para recolher só os 5% sobre o salário mínimo, que é essa taxa, essa guia de R$ 65 reais que a gente paga no MEI, e servir para aposentadoria, somente aposentadoria por idade. Vamos colocar um exemplo aqui. Imaginem uma costureira que já trabalhou registrada durante um bom período da vida dela
Para se aposentar, ela tem que chegar nos 62 anos de idade, né? Ela ainda precisa contribuir mais 10 anos. E aí, se ela contribuir como autônoma, na guiazinha laranja, o carnezinho laranja do INSS, ela vai ter que pagar R$ 133 por mês. Mas, se ela abrir um MEI, ela vai poder pagar apenas R$ 66,60 mensalmente. Uma boa economia, não é mesmo? Além de tudo, o MEI tem todas as coberturas que o autônomo tem. Então, auxílio doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade. Então, você fica segurado, você fica coberto se você continuar contribuindo como MEI. Então, além de você ser MEI, ter o benefício de ter um CNPJ, poder emitir nota fiscal e assim aumentar o seu serviço, aumentar a possibilidade do seu serviço. Você vai ter a contribuição do INSS para poder se aposentar e para poder se precaver caso você tenha, por exemplo, você fique doente, você consegue ir lá no INSS pegar o auxílio doença. Lembrando que para fazer isso, seu médico tem que fazer um atestado, um afastamento para você pedir o afastamento, né? Pedir o auxílio doença lá no INSS. Então, pessoal, olha quantas vantagens tem de abrir um MEI. Por fim, pessoal, imaginem uma pessoa que nunca trabalhou registrada. Aquela dona de casa que eu falei para vocês agora há pouco. Então, imaginem que ela tenha 45 anos, nunca trabalhou registrada e ela quer contribuir para o INSS para poder se aposentar. Se ela tem 45 anos e ela só vai poder se aposentar com 62, ela pode então começar a contribuir como MEI, como manicure, como vendedora, enfim. A gente sempre conhece alguém que vende, né? Um doce, uma trufa, uma roupa. E aí ela pode abrir um MEI como vendedora, como manicure, como cabeleireira, enfim, a atividade que ela faz. E pagar mensalmente o MEI e pedir aposentadoria por idade lá quando ela fizer 65 anos. Porque se ela tem 45 hoje, ela precisa contribuir por 15 anos, ela vai contribuir esses 15 anos com 60. Então, para ter uma folguinha aí, dá até os 62, vai dar, se nada mudar na legislação até lá, né, gente? A gente tem sempre que pensar isso, ficar de olho na legislação, porque ela pode mudar daqui para frente. A gente está falando da legislação vigente hoje e pode mudar a qualquer momento. Ufa! Quanta informação, não é mesmo? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dúvidas vocês podem e devem deixar aqui nos comentários. A gente faz de tudo para responder o mais rápido possível. Deixem seu like nesse vídeo. Mostrem pra gente que vocês estão gostando do nosso conteúdo. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho. Ainda falta o vídeo 4 dessa série. Vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!